Bom, então, boa tarde a todos. É com grande prazer que eu apresento, então, o professor Marcelo Mori. O professor Marcelo, ele é livre-docente da Unicamp, né? Ele tem expertise e desenvolve suas linhas de pesquisa em biologia molecular, com ênfase em metabolismo, síndrome metabólica, envelhecimento. Também é membro afiliado da ABC, né? Na verdade, assim, eu conheci o Marcelo durante o meu pós-doc em Boston, né? Ele também trabalhava no Joslin lá na época. E, assim, na minha opinião, é um dos docentes da nova geração mais dinâmicos, com bastante proativo, né? nas suas funções. Tem trabalhado com tecnologias bem bacanas, né? Recebendo grants, por exemplo, em single cell análises, que é no Brasil uma metodologia bem interessante a ser implementada. Então, Marcelo, eu gostaria de agradecer o aceite para participar aqui da atividade. É um ciclo de palestras que nós chamamos Farmacologia numa Hora Dessas, né? E foi idealizado e é coordenado pela professora Marília Zaluar Guimarães. Então, eu queria agradecer a sua de antemão, né, o seu aceite, a sua disponibilidade por estar aqui conversando com a gente. Gostaria de pedir à audiência que mantivesse os microfones desligados. As perguntas podem ser colocadas no chat durante a apresentação ou ao final, e também ao final as pessoas podem fazer perguntas diretamente ao Marcelo. Tá bom? Então, Marcelo, obrigada. Te passo, então, a palavra. Obrigado, Josi. Queria agradecer muito o convite, a oportunidade. É um prazer estar aqui. Conversando um pouquinho de ciência, principalmente da ciência que o meu laboratório tradicionalmente vem fazendo, né? Nesse momento tão difícil, onde o foco acabou sendo voltado para outras questões, não só científicas, mas também políticas, que acaba tomando bastante o nosso tempo, né? Bom, eu vou iniciar, então, compartilhando aqui minha tela. E começar dizendo que o meu laboratório, tradicionalmente, trabalha com tecido adiposo. Tecido adiposo é o nosso tecido favorito, né? Deixa eu pegar aqui. Porque o tecido adiposo, de certa forma, ele responde a diferentes tipos de estímulos, desde estímulos dietéticos até alterações do balanço energético causados por exercício físico, por exemplo, ou modificações genéticas, padrões genéticos, drogas e cirurgias, como, por exemplo, cirurgia bariátrica, que levam a efeitos sistêmicos no metabolismo, no fitness metabólico e cardiovascular, e, eventualmente, também afeta não só o tempo de vida de organismos, como a qualidade de vida, né? Que a gente chama de health span. Essa evidência de que modificações específicas no tecido adiposo causam alterações no tempo de vida de mamíferos foi feita no laboratório do professor Ron Kahn, lá na Joslin, onde eu fui fazer o meu pós-doc, onde eles mostraram que o nocauteamento específico do receptor de insulina em adipócitos leva a um aumento de até 18% do tempo de vida médio de camundongos. Depois disso, outros trabalhos corroboraram esses dados com vários tipos de modelos animais. E aí, quando eu fui para lá fazer o meu pós-doc, no final de 2007, meu projeto era justamente tentar entender como que o tecido adiposo controlava o processo de envelhecimento e a patogênese de doenças associadas ao envelhecimento. E a gente acabou estudando o tecido adiposo de diferentes maneiras, mas a gente acabou culminando nesse resultado aqui, que foi um resultado que acabou guiando a minha linha de pesquisa e trouxe minha linha de pesquisa para o ponto que ela está hoje, né? Basicamente, o que a gente fez foi pegar tecido adiposo subcutâneo de camundongos de diferentes idades, de 1 mês até 24 meses, e medir a expressão de microRNAs nesses tecidos adiposos,
de uma forma bastante abrangente. A gente mediu cerca de 600 microRNAs aí nesse tecido adiposo, identificou cerca de 300 que estavam expressos lá, e o que a gente viu é que grande parte desses microRNAs acabam diminuindo com um envelhecimento, né? Aqui, cada coluna é um microRNA, vermelho é aumentado, verde é diminuído, e aí vocês veem que boa parte, um pouquinho mais de 50% desses microRNAs acaba diminuindo à medida que esses camundongos vão envelhecendo. E a gente viu que a restrição dietética, que consiste na diminuição de cerca de 30%, de 30% a 40% da ingestão alimentar, sem que haja prejuízo, né, e desnutrição dos animais, e que a gente sabe que essa intervenção consegue prolongar o tempo de vida, é uma das intervenções que são mais consistentes em prolongar o tempo de vida e promover saúde em diferentes espécies. A gente viu que a restrição dietética, por 3 meses, acaba revertendo boa parte desse cenário, né? Comparando aqui aos animais com a mesma idade, que de 6 meses de idade, esses animais foram submetidos por 3 meses à restrição calórica. Bom, aí, dado que esse é um processo bastante abrangente, né? Vários microRNAs eram modulados, a gente foi olhar para a via de geração desses microRNAs, né? A via de processamento de microRNAs, que está resumida aqui nesse desenho, onde os microRNAs são transcritos, principalmente pela polimerase 2, mas também às vezes pela polimerase 3, só que os transcritos primários de microRNAs, eles formam essa estrutura de loop, que é reconhecida por um complexo microprocessador que contém DROCH e DGCR8, que cliva o grampo, liberando o precursor de microRNA, que é transportado para o citoplasma via esportina 5 e RAN-GTP, e lá no citoplasma é reconhecido por uma outra ribonuclease tipo 3, que é a Dicer, né, que é uma enzima importante para essa apresentação, em combinação, né, com uma proteína que se liga a RNA dupla fita, que é a TRBP. Esse complexo leva à clivagem do loop do microRNA, liberando um duplex. Uma das fitas vai recrutar o RNA mensageiro junto com o complexo multiproteico contendo argonauta, e como consequência disso, ou o RNA mensageiro vai ser degradado ou a tradução vai ser inibida. Aí, só para encurtar uma história longa, a gente mediu a expressão do PRI, do PRE e do microRNA maduro, diferentes tipos de microRNAs, e o que a gente percebeu é que, principalmente, o maduro diminui à medida que os animais vão envelhecendo, o que sugeriu para a gente que Dicer poderia estar afetado, ou o complexo com TRBP. E, de fato, quando a gente olhou para a expressão de Dicer, a gente viu uma diminuição da expressão dessa enzima no tecido adiposo, com envelhecimento, similar ao que a gente vê com a maior parte dos microRNAs, e uma reversão com a restrição dietética. Bom, outros aspectos importantes que a gente acabou identificando nesse e em alguns outros trabalhos, que vale a pena mencionar, é que esse fenômeno de diminuição da expressão de Dicer de microRNAs com envelhecimento acontece principalmente no tecido adiposo, e no tecido adiposo na fração adiposa ou de pré-adipócitos. Nas frações, por exemplo, que contém as frações hematopoéticas ou as demais frações do estroma, a gente não vê isso claramente. Além disso, esse não é um fenômeno exclusivamente associado ao envelhecimento ou à restrição dietética. A gente viu que a obesidade diminui Dicer também no tecido adiposo, e a lipodistrofia, caracterizada por um acúmulo alterado, né, de gordura no organismo. No caso de humanos, isso pode ser causado por alterações congênitas, genéticas, mas principalmente o mais prevalente
é a indução de lipodistrofia causada por uso crônico de antirretrovirais, no caso de pacientes com HIV, por exemplo. A gente vê também nesses pacientes uma diminuição da expressão de Dicer e de microRNAs. Ao passo que outras intervenções que promovem saúde, estendem o tempo de vida, como modificações genéticas, esse modelo aqui de camundongo anão, que é longevo, ou tratamento crônico com metformina, seja em camundongo, seja em humanos, e o exercício acabam levando a um aumento de Dicer no tecido adiposo. Bom, só para dar uma breve pincelada aqui em como o exercício, né, mostrando aqui como o exercício acaba levando a uma indução de Dicer no tecido adiposo, a gente mostrou que tanto em camundongos, que foram submetidos a 8 semanas de corrida, 60% do máximo, quanto humanos submetidos a 6 semanas de HIIT, né, de High Intensity Interval Training, 3 vezes por semana, a gente vê nas biópsias de tecido adiposo um aumento de Dicer com o exercício físico, principalmente no tecido adiposo branco. E aí, nesse trabalho, a gente mostrou que essa relação entre exercício e aumento da expressão de Dicer no tecido adiposo tem muito a ver com um crosstalk entre músculo e tecido adiposo. O exercício leva a uma ativação de uma enzima chamada de AMPK, tanto no tecido adiposo quanto no músculo, e tanto o AMPK no tecido adiposo quanto no músculo levam a um aumento de Dicer, consequentemente leva ao aumento de um microRNA, que é o MIR203, que tem um papel importante no controle do metabolismo do tecido adiposo e do consumo de glicose e de outros substratos metabólicos, que levam, então, a um adequado fitness metabólico, distribuição de substratos na circulação, que é fundamental para a performance relacionada com o exercício, porque o músculo, durante o exercício e pós-exercício, utiliza bastante desses substratos que são oriundos do tecido adiposo, né, para o seu funcionamento e para o seu reparo. Então, quando o Dicer não pode ser aumentada, quando ela está deletada especificamente em adipócitos, o que acontece é que o músculo não responde tão eficientemente e não há um ganho de performance após o treinamento físico e não há uma melhora metabólica em resposta ao treinamento físico. Só para representar numa imagem, o que a gente conclui com esses anos de trabalho é que ter níveis aumentados de Dicer no tecido adiposo tem vantagens metabólicas, inclusive no que diz respeito à performance do exercício, né? E leva, de alguma forma, a benefícios metabólicos que podem promover a longevidade. Ao passo que a diminuição de Dicer, seja genética por nocauteamento, seja pela idade, ou seja pela obesidade, levam a prejuízos metabólicos. Bom, outro aspecto importante que eu gostaria de mencionar é que esse efeito do envelhecimento na expressão de Dicer é um efeito conservado desde C. elegans, nematóides, invertebrados, até seres humanos. A gente viu esse efeito em predispostos humanos de diferentes idades, e a gente viu esse efeito em vermes C. elegans, como eu vou mostrar mais para frente. Bom, agora, para caracterizar esse fenômeno em C. elegans, a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta que é um reporter, onde a gente consegue identificar a expressão de Dicer, a proteína Dicer em fusão com GFP, sob o controle de um promotor, o próprio promotor endógeno de Dicer. E a vantagem do nematóide C. elegans é que ele é um animal transparente
e que você consegue identificar padrões de fluorescência em vivo, no animal vivo, né? E a gente consegue identificar, inclusive, o padrão de fluorescência em diferentes tecidos. Foi isso que a gente fez para mostrar que, assim como em camundongos, o envelhecimento leva a uma diminuição da expressão de Dicer nas células intestinais do célegas, que as células intestinais são as células mais próximas ao tecido adiposo. O nematóide não tem um tecido adiposo propriamente dito, mas são as células intestinais que acumulam gordura, que secretam moléculas que controlam o metabolismo, portanto, elas acabaram servindo como o nosso substituto aqui para o nosso análogo ao tecido adiposo na hora de medir a expressão de Dicer. De fato, nesse tecido também há uma diminuição de Dicer com envelhecimento, e no modelo genético de restrição dietética, que é esse mutante IT2, a gente não só não vê essa diminuição com envelhecimento, mas a gente vê um aumento da expressão de Dicer, pelo menos após 6 dias aqui num animal jovem adulto. E aqui só exemplos de como que a gente faz essa quantificação nos vermes ainda vivos. Bom, aí a pergunta óbvia, né? Se esse fenômeno que a gente observa, essa relação entre Dicer e envelhecimento, é simplesmente circunstancial, ou se realmente Dicer tem um papel causal no processo de envelhecimento. Para começar a testar isso, a gente utilizou o modelo C. elegans justamente porque é um modelo de fácil manipulação genética e por tempo de vida curto. Vive cerca aí de, em média, 20 dias, né? E a gente tem modelos bastante bem caracterizados de restrição dietética, de manipulação genética, e a gente sabe que Dicer é conservada nesse nematóide, inclusive, Dicer foi primeiro caracterizada funcionalmente no C. elegans, onde o processo de RNAi foi caracterizado em animais, né? E levou o prêmio Nobel do Craig Mello e do Andrew Fire. Aqui vocês podem ver que um animal selvagem em preto, né? Quando ele é submetido a uma intervenção que diminui a expressão de Dicer, um RNAi contra Dicer, aqui em cinza, ele acaba tendo uma diminuição do tempo de vida, o que significa que Dicer diminuída leva a uma diminuição do tempo de vida, o que é consistente com o fato de Dicer estar diminuída com o envelhecimento. Agora, o interessante é que, se a gente olhar para o verme, o modelo de restrição dietética, o IT2, que vive mais, o que é consistente com a literatura e vários achados independentes, mas quando a gente submete o RNAi, esse IT2 aí para a RNAi para Dicer, né, para silenciar a Dicer, a gente não vê mais o efeito de longevidade promovido pela restrição dietética. O que mostra para a gente que, para aumentar o tempo de vida, a restrição dietética precisa de Dicer. De alguma forma, a Dicer precisa estar presente para que os benefícios da restrição dietética na longevidade C. elegans sejam observados. A gente tem vários dados mostrando isso. Não é só a restrição dietética que depende de Dicer para promover longevidade, outras intervenções também dependem, apesar de outras intervenções não dependerem, o que mostra que isso é um efeito específico e não simplesmente um efeito tóxico da perda de função de Dicer. Mas eu queria me atentar aqui nessa apresentação justamente a um modelo vertebrado, e a gente vem estudando esse modelo onde há um nocauteamento de Dicer especificamente em adipócitos usando a tecnologia de CRELOX, né? E o que a gente observou já logo de cara, caracterizando esse modelo, é que ele acaba desenvolvendo um fenótipo de lipodistrofia parcial muito semelhante a pacientes com lipodistrofia parcial induzida, por exemplo, por antirretrovirais, né? Aqui você vê um animal selvagem submetido à dieta hiperlipídica, um animal que acumula gordura central, né?
E esse é o animal nocaute para Dicer, onde o acúmulo de gordura abdominal não é tão evidente, ao passo que ele começa a acumular gordura na região supraescapular, dorso cervical, onde normalmente o tecido adiposo marrom desses animais é encontrado, né? Então, é uma dicotomia entre o tecido adiposo branco, que em geral acumula gordura, em termos bem simplificados, né? E o tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo termogênico, que usa glicose e lipídios numa situação de estímulo, pelo frio, por exemplo, ou pelo exercício físico, até a própria restrição dietética, para que haja uma dissipação do potencial ali de membrana mitocondrial para produção de calor a despeito da síntese de ATP. Né? O que a gente vê dissecando esses tecidos é que, de fato, o que deveria ser o tecido adiposo marrom desses animais é um tecido muito maior, né? E mais claro, o que denota um esbranquecimento desse tecido. Ao passo que o tecido adiposo branco, principalmente o abdominal, ele é muito reduzido em relação ao animal selvagem. Quando a gente olha para o tecido adiposo marrom mais especificamente, a gente vê, de fato, que a expressão de UCP1, que é o principal marcador do tecido adiposo marrom, e o que a proteína desacopladora 1 é o que leva a principal proteína que leva ao desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons para a produção de calor no tecido adiposo marrom, está diminuído, e quando vocês olham para o padrão de acúmulo de lipídios, esse acúmulo de lipídio é muito mais unilocular, o que caracteriza o tecido adiposo branco. O tecido adiposo marrom, ele é mais multilocular, né? E isso é consistente também com a expressão de UCP1 para o Western blot, que está diminuída, o que sugere para a gente que há um esbranquecimento, de fato, do tecido adiposo marrom desses animais. Esse tipo de fenômeno acontece com o envelhecimento em camundongos e em seres humanos também, o esbranquecimento do tecido adiposo marrom, que causa vários problemas metabólicos, visto que esse tecido é um tecido que consome muita glicose e muito lipídios, como eu já mencionei. Esse estudo é um estudo que foi desenvolvido em paralelo pelo grupo do Lee Sun, lá em Singapura, e que mostra fenômenos bem parecidos quando o nocauteamento de outra enzima importante para o processamento de microRNAs, o DGCR8, é feita especificamente em adipócitos. Eles veem um esbranquecimento do tecido adiposo marrom e uma diminuição do acúmulo de gordura, principalmente visceral. Bom, aí, voltando para o modelo nocaute para Dicer em adipócitos, quais são as manifestações que a gente observa nesse modelo em relação à saúde metabólica e ao envelhecimento? Bom, o que a gente observa num estudo de tolerância à insulina, né, é que esses animais acabam desenvolvendo resistência à insulina à medida que eles envelhecem. Aqui em vermelho, vocês veem o animal nocaute com 18 meses de idade em relação ao verde aqui, ó, contínuo, que é o selvagem com 18 meses de idade. Então, você pode injetar insulina nesses animais que eles praticamente não respondem. Essa diferença não é observada quando os animais são jovens. Então, esse é um fenômeno que vem se desenvolvendo com o envelhecimento, ou seja, é um processo de aceleração do envelhecimento metabólico aqui nesse caso. E, de fato, quando a gente olha para a curva de longevidade desses animais, aqui eu estou mostrando machos, mas fêmeas é bem parecido, a gente vê um aumento do risco prematuro de morte, né, com o tempo de vida médio semelhante entre o nocaute e o selvagem, né? Isso quer dizer que há algum tipo de patologia prematura que leva à morte desses animais, que a gente não sabe que tipo de patologia é. A gente vem caracterizando isso mais recentemente,
Camundongos, em geral, morrem de câncer numa fase mais né, tardia da vida, depois de 30 meses. Então, a gente acha que isso pode ser algum tipo de causa não tumoral, alguma morte relacionada com o impacto de Dicer, do nocauteamento de Dicer no tecido adiposo, que não tem associação com o desenvolvimento tumoral, visto que a gente não vê, obviamente, a formação de tumores nessa fase da vida dos animais. Bom, além disso, a gente vem estudando como que os microRNAs eles podem atuar nessa coordenação metabólica durante o processo de disfunção metabólica e envelhecimento, do ponto de vista de comunicação intercelular, né? Porque a gente vem estudando esse modelo de nocauteamento específico de Dicer em adipócitos, mas uma pergunta que a gente se fez será que o nocauteamento de Dicer no adipócito causa alterações no adipócito que levam a uma consequência deletéria do organismo como um todo? Ou será que os próprios microRNAs produzidos no tecido adiposo, no adipócito, podem servir como mediadores, comunicadores interteciduais para controlar o processo de envelhecimento? E a gente vem caracterizando, né, em colaboração com o grupo lá da Josen, do meu supervisor, justamente o processo de transporte de microRNAs, principalmente oriundos do tecido adiposo. A gente sabe que microRNAs são secretados por diferentes tipos de células, em diferentes carreadores. O mais caracterizado são as vesículas pequenas, chamadas de exossomos, mas outros tipos de vesículas extracelulares também carregam microRNAs. Esses microRNAs também podem ser carregados por proteínas. E, principalmente, as vesículas conseguem entregar microRNAs funcionais para células receptoras, né? E esses microRNAs podem atuar regulando a expressão dos genes nessas células receptoras. Em relação a isso, a gente sabe que o adipócito ele participa nessa comunicação, secretando diversos microRNAs que podem atuar em diferentes tipos celulares, né, participando, então, dessa coordenação da comunicação intercelular. E a gente, há cerca de 4 anos, a gente acabou publicando um trabalho onde a gente mostrou que a contribuição de microRNAs exossomais na circulação por parte do tecido adiposo é bastante significativa. O tecido adiposo acaba contribuindo com cerca de 80% dos microRNAs encontrados em exossomos na circulação. E a gente, como prova de princípio, mostrou que esses microRNAs exossomais conseguem atuar em outros tecidos, por exemplo, no fígado, silenciando genes desses tecidos e controlando, então, a função desses tecidos. No caso aqui, a gente mostrou que o MIR99B silencia FGF21, que é um hormônio importante para o controle metabólico. Bom, eu já citei isso também, mas eu queria mostrar que a gente expandiu isso para seres humanos, né? E a gente mostrando que esse comportamento de Dicer e de microRNAs acaba sendo um fenômeno também que é observado em seres humanos. Isso não é só restrito a modelos invertebrados ou vertebrados menos complexos como o camundongo. A gente observa, pelo menos em pacientes com lipodistrofia induzida por HIV, uma diminuição na expressão de Dicer no tecido adiposo. Esse é um exemplo de um estudo feito pelo grupo do Steve Greenspan em uma das cortes deles. Isso foi reproduzido em 3 cortes independentes, de grupos independentes, inclusive num estudo nosso. O que mostra também que Dicer está associada ao grau de lipodistrofia. Quanto mais lipodistrofia, menor
a expressão de Dicer no tecido adiposo. E quando a gente olha para os microRNAs exossomais no soro desses pacientes, a gente vê também uma tendência grande desses microRNAs diminuírem na circulação. Então, isso sugere para a gente que essa regulação de Dicer no tecido adiposo pode ter um impacto no desenvolvimento de lipodistrofia, né, que é o que a gente observa no modelo animal, e pode ter um impacto na produção de microRNAs e secreção de microRNAs via exossomos, que pode ter um impacto sistêmico. E a lipodistrofia, assim como o envelhecimento, é caracterizada por um risco maior de doenças metabólicas, de doenças cardiovasculares, e muitos consideram a lipodistrofia como um processo de aceleração do envelhecimento. Então, isso acaba sendo consistente com as observações nos modelos animais. Bom, aí vem a questão óbvia, né, se Dicer está associada de uma forma causal com o processo de disfunção metabólica, né, a perda de função de Dicer leva à disfunção metabólica, será que a gente consegue farmacologicamente estimular Dicer e a biogênese de microRNAs para melhorar o metabolismo de alguma forma, né, no sentido de prevenir essa disfunção metabólica e de promover a longevidade? Então, essa é a pergunta que a gente se fez e que é pertinente para essa apresentação. E como prova de princípio, a gente começou a estudar essa molécula aqui, o enoxacino, que é uma fluoroquinolona, né, um antibiótico, que em um par de estudos, em 2008, foi identificado induzir em células eucarióticas, células humanas, a eficiência de RNAi via modulação do complexo Dicer-TRBP, né? Eu vou mostrar como já um pouquinho mais para frente. Mas o que foi mostrado também é que não só in vitro, mas in vivo, a enoxacino consegue aumentar a biogênese de microRNAs e, dessa forma, diminuir o crescimento tumoral em camundongos. E aí, desde 2011, vários outros estudos vêm mostrando um efeito da enoxacina em diferentes patologias em camundongos, mostrando um potencial terapêutico aí. Bom, como que a enoxacina age, pelo menos nessa via? Ela age atuando diretamente, essa é a proposta, né, mecanística dos trabalhos, ela interage com o TRBP e TRBP estabiliza o complexo aqui com Dicer e atua, então, no processamento do precursor de microRNA. Assim, o TRBP acaba favorecendo o processamento de algumas fitas de microRNA, mas o TRBP também participa no mecanismo de arm switching, porque no processamento de microRNA você tem um duplex de microRNA, uma das fitas normalmente é degradada e outra fita é mantida, estabilizada, e essa fita que vai mediar o silenciamento gênico. O que determina qual fita vai ser degradada e qual fita vai ser estabilizada é um mecanismo pouco conhecido, mas se sabe que TRBP participa nesse mecanismo. Então, a modulação de TRBP, nesse caso, pode tanto levar à estabilização de algumas fitas, que são geralmente degradadas, quanto à diminuição de algumas fitas que são geralmente estabilizadas. Bom, e para testar o efeito do enoxacino, né, para testar esse princípio essa hipótese que a gente propôs, a gente usou um modelo vertebrado de indução de obesidade por dieta hiperlipídica, onde a gente expõe esses animais por 14 semanas a dieta hiperlipídica. Depois de 4 semanas, a gente começa o tratamento com um enoxacino diário, de segunda a sexta, né? A gente fez isso por 10 semanas intraperitoneal. Deixa eu dar uma corrida aqui por causa do tempo. Mas, basicamente, o que a gente vê
é um fenótipo bem claro de proteção contra a obesidade, né, induzida por dieta. Os animais não ganham tanto peso. Quando a gente termina o experimento, a gente coleta os tecidos adiposos, a gente vê uma diminuição desse tecido adiposo. Isso está associado a uma indução do gasto energético. A gente mediu o consumo de alimentos, a gente mediu energia nas fezes, a gente não vê alteração, então o componente do balanço energético que está modificado e que poderia explicar esse fenótipo que a gente observa no peso é justamente um aumento do gasto energético. E a gente sabe que, contribuindo para o gasto energético, existem vários fatores, um deles é a termogênese, e aí a gente, como a gente sabe que DICER participa no processo de determinação da identidade do tecido adiposo marrom e na diferenciação de adipócitos marrons, a gente foi olhar, obviamente, para o tecido adiposo marrom e a gente notou que os genes associados à termogênese do tecido adiposo marrom, CP1, diogenase 2, PGC1-alfa, e a própria a atividade da citrato-sintase, que é um bom marcador de massa mitocondrial, estavam aumentados, mostrando, então, um potencial para induzir termogênese aumentado nesse tecido adiposo marrom. E a gente vê a mesma coisa no tecido adiposo subcutâneo, que é um tecido adiposo branco, que pode ser induzido a diferenciação de adipócitos beges, que são adipócitos cuja origem no desenvolvimento é semelhante ao adipócito branco, mas que dependendo do estímulo, por exemplo, estímulo adrenérgico, estímulo do frio, do exercício, pode levar a uma diferenciação e a expressão gênica que é semelhante ao do tecido adiposo marrom, do adipócito marrom, com expressão de o CP1, diogenase, PGC1-alfa. E nesse caso, o CP1, a enoxacina consegue induzir esse processo de indução de Browning, que a gente chama, né, de termogênese do tecido adiposo branco. Consistente com esse aumento dos genes termogênicos, a gente vê que o enoxacino consegue fazer com que os animais defendam de uma forma mais eficiente a temperatura corporal em resposta ao frio, tanto o frio agudo, a exposição aguda ao frio de 6 horas, onde o tecido adiposo marrom, principalmente, é ativado, quanto o frio crônico, 72 horas, onde você tem uma combinação de indução de adipócitos de tecido adiposo marrom com recrutamento de novos adipócitos bege no tecido adiposo subcutâneo. Ao final dessas 72 horas de frio, a gente coletou os tecidos desses animais, a gente vê claramente que o tecido adiposo marrom ele tem um aspecto diferente no animal tratado com enoxacina. Esses animais foram submetidos à dieta hiperlipídica, então eles têm um embranquecimento do tecido adiposo marrom, mas isso não acontece no animal tratado com enoxacina. E quando a gente olha para os mesmos genes termogênicos, a gente vê uma indução ainda maior, o que sugere para a gente que enoxacino sinergiza, né, com o frio para a indução da termogênese do tecido adiposo marrom e no tecido adiposo subcutâneo. Aí a próxima pergunta é se esses efeitos são autônomos, visto que enoxacino poderia ter efeitos em diferentes tecidos, não necessariamente diretamente no adipócito para induzir termogênese. Para isso, a gente usou um modelo criado no laboratório, onde a gente pega pré-adipócitos de tecido adiposo subcutâneo, a gente imortalizou esses pré-adipócitos e a gente consegue induzir a diferenciação de adipócitos bege in vitro, um coquetel de drogas, e a gente tratou com enoxacina o veículo para ver o que acontecia em relação a vários parâmetros. A gente confirmou a indução dos marcadores termogênicos nessas células, né, consistente com o que a gente observa em vivo. Mas com essas células a gente acabou indo além, né, de expressão gênica e caracterizou vários outros marcadores, inclusive funcionais. Um deles foi a quantidade de mitocôndria por MitoTracker. A gente viu que a quantidade de mitocôndria realmente
aumenta com tratamento com enoxacino, e o perfil de acúmulo de lipídios muda, aumenta o número de gotículas lipídicas, ou seja, o adipócito fica mais multilocular, o que é consistente também com a morfologia de adipócitos beges e marrom, mas o conteúdo de gordura acaba diminuindo. E aí a gente fez uma colaboração fantástica com o pessoal, com o INCT, o Infabic do Hernandes, né, que nos ajudou com essas fotos, e essas fotos acabaram rendendo para a gente a capa do Science Advances de dezembro. E aí eu agradeço bastante eles por conta disso. Bom, funcionalmente, o que a gente vê é que, consistente com os dados de expressão gênica, de fato, o enoxacino leva a um aumento do vazamento de prótons na cadeia transportadora de elétrons, que é um marcador bastante fiel de desacoplamento, né? E a capacidade da mitocôndria de desacoplar em relação ao basal é também bastante aumentado com o enoxacino, o que sugere que a capacidade mitocondrial é potencializada pela droga. A gente vê também, numa colaboração com o Infabic, utilizando uma tecnologia aqui de Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, onde a gente estimula as culturas com um laser infravermelho. Isso excita moléculas autofluorescentes, como NADH e FAD, e aí a gente consegue quantificar o tempo de vida dessas moléculas vendo o decaimento da fluorescência, né? Como se fosse um post-chase utilizando o laser para indução de fluorescência, né? E aí, fazendo isso, a gente vê que o turnover de NADH e de FAD é muito mais acelerado nas células tratadas com enoxacino, mostrando que o metabolismo, o consumo de NADH e de FAD é aumentado. Bom, a gente confirmou esses dados de expressão gênica em células humanas, numa colaboração com o pessoal da Universidade de Gotemburgo, então mostrando que o efeito do enoxacino também pode acontecer em células humanas. E aí, só para finalizar, voltando para o modelo nocaute para Dicer, a gente se perguntou se o efeito do enoxacino ele era de fato dependente da presença de Dicer em adipócitos. E a gente viu que de fato quando a gente oferece enoxacino para o selvagem, a gente já tinha visto esses dados aqui, confirmou que a gente tem uma indução de CP1 e de PGC1-alfa no tecido adiposo marrom, mas quando a gente nocauteia Dicer, especificamente adipócitos, essa indução não acontece. No tecido adiposo subcutâneo, é muito parecido, só que ainda assim, no caso aqui do nocaute, a gente tem uma indução, apesar de ser atenuada em relação ao selvagem. Então, isso mostra para a gente que, pelo menos em parte, a indução de genes termogênicos no tecido adiposo marrom e no tecido adiposo subcutâneo depende da presença de Dicer em adipócitos, o que é consistente com os dados in vitro que a gente mostrou a indução desses de uma forma autônoma desses marcadores. Bom, mas o que a gente observa nesses animais nocaute tratados com enoxacino é que, apesar da gente não ter uma indução desse adiposo marrom subcutâneo, a gente ainda assim vê um efeito potencializador do enoxacino no potencial termogênico do animal, né? Quando a gente olha para a temperatura corporal. Isso mostra que essa indução de termogênese do tecido adiposo marrom e no branco não é suficiente para explicar o efeito do enoxacino no controle da temperatura corporal. Então, a gente foi olhar para outros tecidos, como, por exemplo, o músculo, onde em células musculares in vitro ou no tecido muscular, a gente vê uma indução de genes do metabolismo oxidativo e de termogênese, e também um aumento da capacidade respiratória e do desacoplamento, do vazamento de prótons na célula muscular. Então, a gente não está excluindo a possibilidade de que o enoxacino tenha uma atuação em outros tecidos, além do tecido adiposo, para controlar o metabolismo.
né? Pelo menos o músculo também responde de uma forma muito parecida. E aí, uma pergunta óbvia é, já que o enoxacina é uma fluoroquinolona, um antibiótico, será que isso não tem a ver com a interferência da microbiota, né? E aí o que a gente fez foi fazer uma metagenômica para ver os diferentes tipos de bactérias da microbiota das fezes, e a gente não viu uma diferença clara na distribuição, né, dessas espécies de bactéria. E isso pode ter a ver com a via, né, de administração da enoxacina, que foi intraperitoneal. Mas um dado mais importante, acho que mais forte para demonstrar que o efeito da enoxacina é independente da microbiota, são esses estudos que a gente fez em colaboração com o Marco Vinolo e o pessoal da UFMG também, em animais germ-free, onde a gente vê a indução de CP1 no tecido adiposo marrom em resposta à enoxacina, mesmo nesses animais que não têm microbiota. E aí, recentemente, apesar da gente mostrar que a enoxacina não necessariamente tem um efeito na microbiota para regular esses efeitos metabólicos, a gente não quer, obviamente, oferecer um antibiótico para tratamento crônico para uma doença metabólica. Então, a gente vem desenvolvendo, junto com a AstraZeneca, compostos similares às fluoroquinolonas, mas que não tem essa atividade antibiótica, e a gente vem screenando, a gente já screenou mais de 200 compostos, a gente chegou em alguns que são bem candidatos muito, muito bons, até melhores do que enoxacina para induzir o metabolismo de adipócitos, e agora a gente está numa etapa de testar isso em vivo, né? A gente fez um teste de farmacocinética e pelo menos 2 candidatos que a gente tem são muito bons, bem solúveis e bem estáveis, e agora a gente vai começar com os estudos em vivo. E aí, por final, o último slide de dados, só para mostrar que em C. elegans o enoxacino também tem um efeito benéfico, aumentando o tempo de vida desses vermes, e não só aumentando o tempo de vida, porque, obviamente, o aumento de tempo de vida é uma coisa importante, mas não é suficiente, porque a gente não quer simplesmente estender o tempo de vida, mas a gente quer estender o tempo de vida saudável das pessoas. Quando a gente olha para a mobilidade do verme ao longo do tempo, a gente vê que o enoxacino também preserva esse padrão de health span, né? Assim como nós, que vamos ficando velhos, vamos ficando com a capacidade motora prejudicada, os vermes também apresentam esse tipo de manifestação, e no caso, o enoxacino consegue preservar. Bom, isso é dependente de Dicer e Argonauta, mostrando que há uma dependência da via de processamento de microRNAs. Mas eu queria terminar com um modelo mais geral, né, da linha de pesquisa e a minha take-home message aqui. Né? Bom, muitos de vocês, toda vez que eu dou essa palestra, e muitos de vocês devem estar pensando, bom, mas quais microRNAs, então, que participam desses fenômenos? Aí eu poderia ficar falando mais horas e horas aqui sobre alguns microRNAs que, de fato, participam em aspectos importantes desses fenômenos que eu descrevi. Por exemplo, o MIR34, que participa tanto na resposta da enoxacina em C. elegans quanto em camundongos, o que mostra que é conservado, é importante. MIR203, que participa na resposta ao exercício, e vários outros. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês é o que eu vou terminar falando aqui. Bom, a gente sabe que microRNAs, eles atuam fazendo o ajuste fino de alvos, diferentes alvos. Um microRNA pode alvejar centenas de RNAs mensageiros. Então, eles participam na regulação de redes gênicas. Né? E existem vários trabalhos que mostram que microRNAs e os seus alvos, eles atuam, em geral, eles coevoluem, e eles atuam, em geral, em vias específicas, né? Em algumas vias específicas. Por exemplo,
o microRNA1 e esses alvos aqui de A a E, eles atuam preferencialmente no controle da biogênese mitocondrial, e assim por diante. E a gente sabe que o mecanismo de regulação da expressão de microRNAs pode se dar em diferentes níveis. Por exemplo, você tem transcritos primários de microRNAs que dão origem a um microRNA específico, ou vários transcritos primários que dão origem ao mesmo microRNA, ou um transcrito primário que dá origem a 2 microRNAs ou mais diferentes. E cada um desses transcritos primários tem um fator de transcrição que regula, e você pode ter fatores de transcrição que regulam mais de um transcrito primário. Então, se a gente for pensar teleologicamente, numa resposta celular em que o microRNA4 precisa ser aumentado para que haja um controle da síntese proteica, o mais óbvio é regular o fator de transcrição 4 e não regular uma enzima que ajuda no processamento de todos esses microRNAs, né? Ao passo que se você quiser uma resposta, se a célula precisa de uma resposta mais abrangente, aí você precisa regular o fator de transcrição 2. Né? Só que a gente tem que pensar que Dicer é uma enzima que é taxa limitante, pelo menos em adipócitos, é uma enzima taxa limitante, ainda mais quando ela diminui com o envelhecimento, com a obesidade, com a lipodistrofia. Nesse caso, a enzima Dicer acaba diminuindo a velocidade de processamento de microRNAs. Isso faz com que, quando há um estresse metabólico em que o microRNA, por exemplo, 4, precisa ser aumentado, se Dicer está diminuída, a resposta em aumentar o microRNA 4 acaba sendo prejudicada. E por isso que o aumento da expressão de Dicer ou da função de Dicer não necessariamente afeta os níveis de microRNA, mas afeta principalmente a resposta celular ao estresse na indução de microRNAs específicos para regular vias específicas na célula. Então, essa é a mensagem, e por isso que a gente vem alvejando Dicer como um potencial terapêutico no tratamento de doenças metabólicas e doenças associadas ao envelhecimento. Bom, queria terminar agradecendo vários colaboradores em várias universidades no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca e na Suécia. E queria agradecer também bastante a FAPESP, a CAPES, CNPq, a FINEP, enfim, agências financiadoras brasileiras. Sem elas, esse trabalho não seria desenvolvido. E agradecer em particular o meu grupo, principalmente, eu fui nomeando quem participou dos trabalhos, mas principalmente a Andréia, que conduziu estudos de enoxacino em camundongos, e o Silas, que conduziu os estudos de enoxacino em C. elegans, e também vários outros que participaram desses estudos. Bom, eu acho que é isso, eu falei bastante, mas se tiver tempo para perguntas, eu estou à disposição. Bom, Marcelo, obrigada. Gostaria de parabenizar pela apresentação. Assim, nós já temos algumas perguntinhas aqui no chat, eu acho que eu vou começar por elas e peço às outras pessoas que tenham perguntas que coloquem ou então se inscrevam para fazer a pergunta pessoalmente, se assim desejarem. Então, Marcelo, aqui a gente tem a pergunta da professora Flávia Gomes. Enfim, ela te parabeniza pelo trabalho. Então, ela tem duas perguntas. O exercício aumenta Dicer no idoso, mas me pareceu um feito bem mais suave do que no jovem. É isso mesmo? A responsividade é diferente? Então, a gente viu justamente isso. São cortes diferentes, né? A corte dos jovens e dos idosos foram feitas independentemente, mas a gente tem... Esses estudos foram feitos de forma pareada, né? Com um N bastante razoável em cada uma das cortes. Então, é justamente isso que os dados mostram, que a resposta
indutória no obeso, no idoso é menos marcante, né? Menos proeminente do que em jovens. Ela tem ainda uma segunda pergunta, né? Você avaliou se os exossomas contendo esses microRNAs atravessam a barreira hematoencefálica? Qual o impacto no sistema nervoso central? Sim, nós não investigamos isso, mas existem vários estudos que vêm mostrando que há uma possibilidade, né, de passar a barreira hematoencefálica. Assim, os estudos ainda precisam melhorar em termos técnicos, porque existem várias limitações aí, né, no sentido de abundância. A quantidade de microRNAs nessas vesículas já é pequena, né? O quanto realmente chega no sistema nervoso central é o que a gente precisa avaliar e avaliar se isso é, de certa forma, funcional, né? Mas existem hipóteses para explicar como que esses exossomos chegam no sistema nervoso central. Uma delas é o enfraquecimento da barreira hematocefálica com envelhecimento ou com algumas doenças que levam a isso. Outro processo que foi proposto foi transcitose, mas, de fato, não existe um estudo assim definitivo para mostrar se essa passagem de microRNAs da periferia para o sistema nervoso central corresponde a um mecanismo fisiológico relevante. A gente tem outras perguntas aqui do professor Roberto Fonseca. Ele também te parabeniza pelo trabalho. E aí ele diz que você mostrou que a privação de comida influencia os níveis de Dicer. Tem alguma coisa na literatura sobre essa resposta em humanos com esses protocolos de jejum intermitente que estão tão na moda, né, agora? Uhum. Cada vez mais vemos que a privação calórica está associada à longevidade e mais saúde. Reticências. Justamente. Boa pergunta. A gente não fez um estudo especificamente sobre jejum intermitente. Bom, não intencionalmente, essa palavra, porque o modelo de restrição dietética em camundongo é o seguinte: a gente oferece 40% menos de comida, uma comida suplementada com vitaminas, para os animais não sofrerem de desnutrição, né? E a gente oferece todo dia entre 5 horas e 6 horas da tarde. Aí o que acontece é que esses animais, eles vão lá e estão com fome, eles comem em 2 ou 3 horas, eles comem toda a comida e eles passam boa parte do dia em jejum, né? Esse é o protocolo mais utilizado de restrição dietética. E esse foi o protocolo que mostrou um aumento do tempo de vida. Então, de certa forma, esse é um protocolo de jejum intermitente. Tem um estudo recente, bem recente mesmo, acho que foi do mês passado, mostra, eles controlaram essas diferentes variáveis e mostra que o efeito da restrição dietética na longevidade justamente se dá por jejum intermitente, pelo período de jejum que esses animais são submetidos, né? Então, diretamente a gente não testou essa hipótese, mas indiretamente é muito provável que o efeito que a gente observa tem a ver, sim, com o período de jejum e realimentação. Agora, uma outra coisa que a gente vem observando é o ritmo circadiano de Dicer no tecido adiposo, que realmente a gente observa isso e a gente acha que isso pode ter a ver com o ritmo de jejum, ingestão alimentar, uma vez que quando a gente faz uma dieta tempo restrito, ou seja, a gente oferece a mesma quantidade de calorias que o animal come normalmente, ad libitum, só que numa janela específica de 4 horas ou 5 horas, não me lembro. Só isso é suficiente para aumentar a expressão de Dicer no tecido adiposo. Então, de certa forma,
deve ter alguma coisa relacionada com o ritmo circadiano, o ritmo de alimentação e jejum, que exerce um papel na estabilização de Dicer no tecido adiposo. Obrigada, Marcelo. Agora, a professora Marília está inscrita para fazer perguntas. Marília, você pode abrir o microfone? Obrigada, Josi. Parabéns, Marcelo, pelo trabalho, muito bom. Eu anotei várias perguntas, obviamente não vai dar tempo de fazer todas, fica para uma próxima vez. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão pensando na obesidade, né, como uma doença inflamatória sistêmica, como é que fica o animal, a Dicer knockout, né? O Dicer knockout. Ele apresenta um perfil de citocinas diferentes ou não? E aí, dentro dessa ideia, se é sabido se em pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica e perderam peso, se a expressão do Dicer é alterada, e também, se der tempo, se é conhecido quais são os mecanismos que regulam a expressão do Dicer, quer dizer, promotores, etc., que podem influenciar. Bom, começando pela primeira, a gente já tem nesse estudo do JCI 2014, se não me engano, a gente fez uma análise bem preliminar, expressão gênica no tecido adiposo e alguns marcadores inflamatórios na circulação, que sugere realmente que há um aumento da inflamação do tecido adiposo e marcadores de inflamação na circulação, né? Esses animais, eles são dislipidêmicos, eles realmente têm um fenótipo que é bastante característico da síndrome metabólica e todos os seus espectros, né? Mas, mais recentemente, a gente vem estudando justamente essa relação entre Dicer no adipócito e inflamação, e a gente observou que moléculas secretadas pelo adipócito, quando esse adipócito é nocauteado, onde Dicer está nocauteado, né, acabam levando a uma produção maior de IL-1-beta em macrófagos no tecido adiposo, né? E aí a gente está caracterizando justamente essa molécula. Mais recentemente, a gente acha, né, os resultados mais recentes apontam para o papel de DHA nessa regulação. Então, a gente vem explorando isso no contexto de comunicação adipócito-macrófago no tecido adiposo. A segunda pergunta era... Bom, eu vou começar com a terceira pergunta que eu lembro, aí a segunda eu volto. Sobre promotor de Dicer, né? A gente já tem alguns dados mostrando que, por exemplo, o HIF1 controla a expressão de Dicer, do promotor de Dicer, que está também associado ao que a gente vem observando. Mas a gente vem tentando fazer um estudo mais não supervisionado para encontrar novos reguladores transcricionais de Dicer no contexto de envelhecimento. E aí a gente vem fazendo isso em C. elegans, principalmente, porque o mecanismo é conservado e a gente tem ferramentas mais simples para estudar isso. E aí a gente chegou em um regulador transcricional que aparentemente tem um efeito importante na regulação de Dicer, que é o EFL1, né? Que é um tipo de E2F, né? Um fator de transcrição bastante ubíquo. E aí a segunda questão era... Era se na cirurgia bariátrica diminuía Dicer também. Eu não lembrei porque justamente a gente não tem resposta, mas né, a gente não fez. Bom, então, dando sequência aqui, tem uma pergunta da Isadora Matias, que eu acho que vai um pouco de encontro à questão inflamatória, mas ela pergunta, eu vou ler para que você possa complementar. Ela te parabeniza, obviamente, pela apresentação, vários professores parabenizando, aliás, pela apresentação, e ela pergunta se vocês observaram algum efeito da enoxacina na atenuação ou melhora do fenótipo senescente e secreção de citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo de animais idosos, né? Ela pergunta especificamente sobre a enoxacina, se vocês observaram alguma coisa.
Não, Isadora, é uma excelente pergunta e aí me faz pensar por que eu não pensei nisso antes, mas é algo que... Porque a gente tem bastante interesse em senoolíticos de fato, é algo que a gente pode medir e deveria medir. Bom, a resposta é essa, mas é uma boa pergunta. O professor Newton Castro, ele pergunta, não sei se o sigilo permite falar disso, mas gostaria de saber se as fluoroquinolonas selecionadas no projeto com a AstraZeneca serão um caso de repurposing, né? Ou nunca foram estudadas em humanos? Então, as moléculas que a gente está desenvolvendo com a AstraZeneca, elas nunca foram estudadas em humanos. Elas são quimicamente similares às fluoroquinolonas convencionais, né? Mas a gente vem desenvolvendo de uma forma completamente paralela inclusive, elas elas não têm efeito antibiótico, então elas nunca foram testadas. Mas a gente tem fluoroquinolonas que são bastante utilizadas, como, por exemplo, ciprofloxacina, que tem efeitos parecidos com a enoxacina. A enoxacina é uma fluoroquinolona que é aprovada pela FDA, só que ela não é muito utilizada. Ela, né, deixou de ser utilizada porque existem fluoroquinolonas melhores no mercado. Mas a gente vê a ciprofloxacina como um potencial. E a gente está tentando ainda, está escrevendo o comitê de ética, mas a gente já tem um grupo de clínicos interessados e a gente, muito provavelmente, se o comitê de ética permitir, a gente vai conseguir fazer, um estudo clínico para testar o efeito de ciprofloxacina na ativação de tecido adiposo marrom em humanos. Então, vamos ver se a gente consegue e qual vai ser o resultado. E a gente vai usar isso como prova de princípio complementar para o efeito de fluoroquinolonas ou fluoroquinolone-like molecules em doenças metabólicas de humanos. A Mariana Renovato, ela te parabeniza pelo trabalho e pergunta: os animais tratados com enoxacina possuem níveis circulantes aumentados de beta-hidroxibutirato? A gente não mediu. E aí eu imagino que ela esteja perguntando por conta desses trabalhos novos que mostram que beta-hidroxibutirato tem efeito em longevidade, metabolismo, né? É uma boa pergunta, acho que a gente poderia medir, sim. A professora Manuela Lanzetti parabeniza pelo trabalho e pergunta se o tratamento com enoxacina teve efeito sobre a ingestão alimentar. Sim, isso a gente mediu e não teve. Não teve nem sobre a ingestão alimentar, nem sobre o conteúdo energético das fezes. Então, a gente acabou excluindo essas duas possibilidades para explicar a inibição do ganho de peso em dieta hiperlipídica. Então, a gente acabou focando no gasto energético e na termogênese. E temos também uma pergunta da professora Cláudia Benjamin. Cláudia, se você quiser abrir e perguntar. Peraí, só um instantinho que eu vou passar para cá. Marcelo, parabéns, adorei o trabalho. Eu acho que a minha pergunta é mais... Eu acho que eu perdi. Quando você fala da dieta de restrição por um tempo, né? Fica um tempo sem comer e depois come. Você vê alteração em hormônios, na liberação hormonal, como cortisol, insulina, glucagon, e se a enoxacina, né, ela altera isso? Eu fico preocupada, porque eu sei que muita gente joga confete nessa dieta, né, de ficar um tempo sem comer e depois comer, mas eu fico preocupada nisso a longo prazo, porque é um boom de hormônios no momento que você para de comer e que você volta a comer. O quanto isso pode ter um imprint, sabe?
uma epigenética no futuro, porque a gente não sabe como que isso vai refletir na frente. Eu não sei se você viu alguma coisa disso, eu não posso ter perdido. Uhum. Não, a gente acabou não explorando tanto isso, né? Mas existe uma literatura que vem se consolidando e que, de fato, você tem razão. Quando você tem períodos extensos de jejum, você tem aumento de cortisol, você tem aumento de hormônio de crescimento. Vários hormônios que são importantes, que acabam tendo efeitos sistêmicos significativos. Metabolismo. Né? Porém, os estudos em camundongos sugerem que, de fato, você tem um efeito benéfico a longo prazo, né? Principalmente em animais que estão doentes por, sei lá, obesidade induzida por dieta, né? Existem estudos clínicos também, vários estudos clínicos mais recentes que mostram o efeito da dieta né, intermitente. Só que o foco principal ali são parâmetros metabólicos, a dieta em geral é de curto prazo. Curta, né? E, em geral, são pessoas também doentes, né? Mas, enfim, assim, longe de mim prescrever uma dieta dessa. Eu acho que a gente precisa de mais estudos, principalmente a longo prazo, né? Ver qual é o efeito. Mas a literatura está indo numa direção de um efeito benéfico. Né, dessas intervenções, inclusive a médio prazo. E você não mediu no seu, né? Não sabe se a inoxa... Não, a gente... Não viu a gente mediu insulina, não viu diferença. A gente não mediu cortisol, não mediu GH. Não. Obrigada. Obrigado a você. Bom, Marcela, a gente não tem mais perguntas aqui no chat, mas eu sei que a última pergunta, eu sei que a gente já está um pouquinho avançado, mas aí é uma curiosidade minha mesmo, assim, sobre esse animal Dicer knockout, né? A minha leitura, a minha literatura, ela é muito focada no processo inflamatório associado a essas mudanças, né? Ao browning de tecido adiposo ou não, e o impacto disso na obesidade, enfim. Então, assim, a minha pergunta nesses trabalhos onde vocês olharam para o animal Dicer knockout, e mediante a dieta, enfim, e vocês viram, eu até anotei aqui, que nos Dicer knockout vocês tinham um esbranquiçamento, né, desse tecido adiposo. Mas a minha pergunta é se vocês olharam em algum momento para a resposta inflamatória nesse tecido. Eu falo isso baseado naqueles trabalhos que mostram que a presença, por exemplo, de linfócitos inatos do tipo 2, né, no tecido adiposo, através da secreção de citocinas TH2, enfim, L4, influenciariam no macrófago, que influenciariam através da via adrenérgica, né, nesse tecido adiposo. A minha pergunta é se o Dicer impacta em célula inflamatória, né? A expressão de Dicer nas células inflamatórias. Se você acha, eu acho que você mostrou bem que isso parece ser importante no tecido adiposo, no músculo, mas a minha pergunta é do ponto de vista de célula inflamatória. Uhum. Será que não há um impacto? E quem está influenciando quem, né, nessa brincadeira aí? Queria que você desse a sua opinião. Assim. Bom, o que a gente vem fazendo, assim, muito restrito nessa área, é justamente olhar, como eu mencionei, essa conversa entre adipócito e macrófago no tecido adiposo. Então, o que a gente vê é que, de fato, quando a gente nocauteia Dicer em adipócito, a gente vê uma indução de um perfil mais pró-inflamatório de macrófagos do tecido adiposo. E isso já foi visto contribuir para vários efeitos da síndrome metabólica.
mas a gente está com um foco principal em entender o mecanismo dessa conversa. Outros tipos celulares, a gente não explorou com tanto detalhes, células T, e é uma coisa interessante para a gente avaliar em projetos subsequentes. Agora, o efeito de Dicer e da regulação de Dicer em células né, do hematopoético, sistema imunológico, a gente tem pouca informação, mas existe um estudo de um grupo lá dos Estados Unidos, do NIH, onde eles vêm estudando principalmente a regulação de Dicer em PBMC, né? Em pessoas que, por exemplo, foram tratadas com metformina e pessoas idosas, e aí realmente eles veem que em PBMC, Dicer diminui com o envelhecimento e o tratamento com metformina acaba revertendo um pouco essa diminuição. E a metformina, ele é um antidiabético, mas também tem efeitos bastante pleotrópicos e atualmente é utilizada num estudo clínico aí cujo desfecho principal é fragilidade associada ao envelhecimento. Então, ela é considerada também um tipo de geroterapêutico, né? Então, de fato, talvez seja PBMC, não sabe que célula que mas enfim, é possível que sim, a regulação de Dicer em células circulantes tem um papel importante no processo de envelhecimento. A gente não explorou isso, mas caso alguém tenha interesse, a gente pode explorar em colaboração. Que bom. Eu digo até pelo próprio eosinófilo mesmo, né? A presença do eosinófilo lá no tecido adiposo tem sido vinculado, né, a uma regulação metabólica pela secreção de citocinas, principalmente L4, né, que eles chamam de... Então é isso, Marcelo, eu queria te agradecer muito te agradecer e te parabenizar, né, pela nossa conversa aqui. Tenho certeza que foi bem bacana para os professores e para os alunos. Então, era isso. Assim, muito obrigada mesmo. Um comentário, posso? Claro. Eu trabalho, Marcelo, com obesidade também e diabetes, mas não com Dicer, mas olhando a parte mais imunológica e celular. Depois eu vou pegar seu contato. Acho que tem umas coisas muito legais para a gente poder, pelo menos para mim, né? Técnicas, marcações que eu adorei. A gente está assim, começando, tem 2 anos trabalhando nisso, 3 anos. Acho que vai ser legal o contato com você. Vou pegar o seu contato. Estou à disposição e muito obrigado aí pelas perguntas, pela atenção. Foi excelente. Gostei bastante. E estou à disposição aí. Quem quiser entrar em contato, a gente pode colaborar da melhor maneira possível. Eu entrarei certamente. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Marcelo. Obrigada.